Olá, meu nome é Mariana Teófilo, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em música da Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo. Meu trabalho é dentro da área de etnomusicologia, sob a orientação da professora Suzel Ana Reile. O que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, que eu trouxe nessa comunicação, são alguns aspectos da minha pesquisa que está em andamento. Eu pesquiso práticas musicais autóctones entre imigrantes bolivianos e a relação com a interculturalidade, tentando entender um pouco das adaptações, das transformações que acontecem nessa prática musical por esses imigrantes dentro de um contexto paulistano e urbano. E dentro das minhas pesquisas e dentro do que eu tenho percebido, eu tenho me deparado com vários acionamentos de identidades bolivianas, andinas, indígenas, e que eu acho que dentro desse simpósio eu posso encontrar alguma conversa, e eu acho que é possível trocar bastante junto com os colegas e com os coordenadores, porque embora não seja uma temática que eu esteja de fato trabalhando dentro do doutorado, eu sinto que eu não vou conseguir não abarcar sobre essa temática da identidade dentro do meu trabalho. Então não vai ser nada muito conclusivo, mas eu acho é mais abrir um pouco e mostrar, mesmo que de uma maneira um pouco superficial sobre o que eu estou pesquisando, e aí depois a gente pode abrir para discussão e eu conseguir aprofundar mais algumas questões que eu vou apenas pincelar aqui nessa comunicação. O título que eu escolhi é Yaya Povos Originários, Práticas Musicais Imigrantes Andinas na cidade de São Paulo. Embora esse tema para mim esteja um pouco genérico, né, eu mantenho o andinas em aspas, justamente por entender que as práticas musicais andinas são plurais, são várias, existem várias etnias, vários gêneros musicais, várias línguas. Então, às vezes a gente usa o andino, eu no caso, para fazer essa delimitação geográfica e regional, mas eu tenho consciência que ela abarca diversas musicalidades. Eu, principalmente dentro do meu trabalho, atuo com imigrantes, principalmente de descendentes da etnia Aimara. Então, eu entendo que existem várias etnias que fazem parte desse andino, mas é importante eu pontuar o recorte também. Já falando um pouquinho sobre o meu trabalho, a comunidade imigrante boliviana em São Paulo, hoje, ela é muito grande, né? Ela é a maior comunidade estrangeira na cidade de São Paulo. Então, a gente tem um fluxo que começa a se intensificar no final da década de 80 e no começo da década de 90 e que se mantém até hoje. Então, ele não é um fluxo datado, ele é um fluxo que está em constante movimento ainda. Existem muitas pessoas que ainda chegam em São Paulo e acabam voltando também. Então, por isso que durante esses 30 a 40 anos se intensificou e hoje ela é a maior comunidade. E por ser a maior comunidade, já está aqui em São Paulo pelo menos no mínimo uns 30 anos, a comunidade em si tem buscado maneiras do seu reconhecimento perante a sociedade anfitriã. E uma das maneiras, uma das estratégias que essa comunidade usa para o seu reconhecimento é principalmente por meio de manifestações culturais. Existem muitas pesquisas que vão tratar dessa imigração, principalmente pelo seu viés social e seu viés do trabalho, por conta de alguns aspectos do encaminhamento de muitos imigrantes para o trabalho têxtil. Eu não vou entrar nesse assunto agora, mas eu sei que existem muitos trabalhos sobre isso, e eu vou focar um pouco mais sobre a questão das práticas culturais especificamente. Eu acho que é importante eu fazer só um desvio para falar um pouco sobre a inserção da cultura indígena dentro da sociedade boliviana, mas de uma maneira absolutamente sucinta, mas que eu acho que é significativa porque ela vai reverberar aqui na cidade de São Paulo. No começo do século XX, nas décadas que se seguem a partir da Guerra do Chaco, dos movimentos indigenistas, houve alguns movimentos de uma construção de um nacional popular na sociedade boliviana, onde se inseria
a cultura indígena e as suas, enfim, as suas diversas facetas dessa cultura indígena. Não de uma maneira dando autonomia para comunidades indígenas, mas sim enquanto discurso e sim com algumas políticas públicas para inserir alguns aspectos das práticas culturais e cosmológicas indígenas dentro da sociedade urbana boliviana, né? Principalmente em La Paz, né? E a Cecília Warren, ela fala, a partir do desenvolvimento dessas teorias de indigenismo e das revoluções que acontecem populares na Bolívia durante o século XX, num processo de folclorização e ideologia do autóctone. Então, o indígena começa em alguns discursos ser incorporado dentro da importância e a valorização desses indígenas para a sociedade boliviana, mas coloca esse indígena, isso nas décadas de 30, dentro de um lugar onde fica estático, fixado ao tempo rural, a um lugar atemporal e vinculado inativo e autóctone, então. E, por outro lado, começa-se um processo de folclorização dessas manifestações. Então, dentro do espaço urbano, algumas práticas, algumas músicas, alguns gêneros, algumas danças danças indígenas começam a ser transformadas e apropriadas enquanto parte desse movimento indigenista. Então, se folcloriza essas práticas, segundo a Warren, se folcloriza essas práticas musicais dentro de um contexto urbano. Não é só na parte cultural, isso também acontece com patrimonialização de alguns sítios importantes dentro da Bolívia, sítios indígenas, e isso se segue durante todo o século XX, que mas chega, por exemplo, no Estado Plurinacional da Bolívia, que acontece já nos anos 2000, mas é importante esse processo dessas disputas, dessa valorização desse indígena, é importante porque isso reverbera aqui. Claro que isso não acontece de uma forma horizontal, existem muitas disputas, muitos conflitos, na verdade é muito mais horizontal do que, muito mais vertical do que horizontal, mas eu acho que isso é significativo porque quando a gente tem a cultura quando a gente tem a comunidade boliviana aqui em São Paulo, o que acontece é utilizar das estratégias das manifestações folclóricas como representante da cultura boliviana para a sociedade paulistana. Quando a gente pensa nesses imigrantes bolivianos que estão aqui em São Paulo, na sua grande maioria, eles são oriundos do departamento de La Paz. O departamento de La Paz, ele é um departamento que tem uma influência muito grande da etnia aimara. Então, aqui em São Paulo, nós encontramos muitos imigrantes que ou se denominam enquanto aimaras ou se denominam enquanto descendentes de indígenas aimaras. Isso é importante para pensar como que se forma os conjuntos autóctones de músicas autóctones aqui na cidade de São Paulo, que é um pouco o recorte do meu trabalho em si. Eu trabalho com grupos de imigrantes bolivianos que trabalham com uma música que eles denominam enquanto autóctone, originária ou música ancestral. Esses grupos autóctones, eles são formados por pessoas com relações familiares, com amigos de amigos, é bastante comunitário e bastante privado, né? Você não encontra com facilidade esses grupos autóctones tocando em vários lugares da cidade, diferentemente como você encontra grupos de danças folclóricas, que você já tem uma facilidade maior de encontrar na cidade de São Paulo. Os autóctones são mais fechados a grupos privados, e eles, em sua grande maioria, aqui na cidade de São Paulo, acabam respeitando o calendário agrícola festivo, que é o que define quais gêneros e quais instrumentos musicais podem ser tocados em cada época. Aqui eu coloquei o Altipacha e o Hayapacha, embora o Altipacha também tenha mais um nome, porque significa tempo seco e frio, o Hayapacha é o tempo úmido, e essas definições desse calendário que divide o ano, mais ou menos, também influenciam de quais instrumentos que são tocados. Então, no Altipacha se toca as flautas de sicos, as flautas de tubos trançados, ou sicos, que também são conhecidos como flautas de pan
ou sanfonhas, e no Ayapacha se toca outros instrumentos, como as flautas de bico, flautas longitudinais ou flautas transversais. Isso acontece, o Ayapacha, ele é o período entre novembro até março, mais ou menos, e o outro período, que é o tempo seco, é o Altipacha. Os grupos autóctones aqui da cidade, eles costumam respeitar esse tipo, essa divisão do calendário. Então, por exemplo, o Ayapacha inclui o carnaval. Então, você não vai encontrar, normalmente, grupos autóctones tocando flautas de ciclos, e sim os pinquios e os outros tipos de flautas tarcas, que são de acordo com o período específico. Isso é uma maneira de fazer uma manutenção das suas práticas musicais bolivianas. Então, eu acabo acionando o Turino justamente porque, quando ele faz uma divisão dessas formações transnacionais culturais, ele comenta das comunidades imigrantes, ainda mantendo um vínculo, uma relação forte com as práticas que acontecem no seu lugar de origem. E o que eu sinto com os músicos bolivianos imigrantes é que isso ainda se mantém. O fluxo, principalmente porque o fluxo ainda ele é ativo, mas também porque eles costumam manter ainda as práticas respeitando os calendários, calendário agrícola, em questão dos gêneros, em questão dos instrumentos, eles vão até a Bolívia buscar alguns instrumentos, dependendo da festividade que acontece aqui, eles chamam músicos imigrantes ou iatitires bolivianos para vir para cá, para São Paulo. Então a relação ainda é muito intrínseca, embora seja atravessada por outras relações e por estar dentro de uma cidade como São Paulo, que é absolutamente plural. Além desses grupos que têm mais uma formação popular privada, eu, dentro do meu campo, entrei em contato com outros imigrantes que procuram ter a sua interação com a cidade de uma forma diferenciada. Eles ultrapassam essa barreira da comunidade interna e têm o interesse de tocar música autóctone boliviana para além dos próprios conterrâneos. Então, eu acho que esse é um ponto que eu gostaria de trazer para vocês, são esses outros músicos imigrantes e um grupo específico que eu tenho pesquisado no meu trabalho, que é o Colasso Maia, que tem o interesse de divulgar a cultura aimara e quechua para o público paulistano. Não necessariamente de uma maneira mercadológica, de vender disco e tocar em todos os lugares, mas acaba sim acionando essa vontade de tocar em outros lugares, justamente para se reconhecer enquanto boliviano, indígena aqui em São Paulo, mas também mostrar e conhecer outras práticas musicais brasileiras, por exemplo, para fazer uma espécie de compartilhamento. E estudando um pouco mais esse grupo, e alguns artistas pontuais, eu percebo que, para isso acontecer, nessas práticas musicais autóctones, eles acabam acionando diversas identidades e que vão ser demandadas a partir do lugar onde eles estão. Aqui eu coloquei no PowerPoint a relação com grupos indígenas, então, assim, alguns vão para festividades ou celebrações de grupos indígenas brasileiros e lá eles acionam a ancestralidade indígena, a ancestralidade originária, para dizer que eles estão juntos na luta indígena. Os contatos pessoais de alguns imigrantes que acabam conhecendo pesquisadores e tocando, por exemplo, em lugares, tocando em universidades, dando oficinas em escolas para mostrar a cultura aimara, assim, acionando também esse lugar indígena e aimara, esse detentor de saber. Na própria comunidade interna, que aí é um pouco a manutenção dessa ancestralidade, e se dentro da sua comunidade imigrante boliviana falar que também existem os imigrantes aimaras ali, espaços públicos, porque tem alguns que acabam sendo convidados pela secretaria ou por órgãos municipais para poder fazer, para mostrar para o público paulistano que ali existem bolivianos e existem bolivianos indígenas. E um outro que eu achei bem importante, que eu me deparei no meu trabalho de campo, que são as redes de coletivos imigrantes, que são relações que alguns imigrantes bolivianos e alguns grupos acabam tendo com outros coletivos de artistas de imigrantes de outras nacionalidades,
para se juntarem para demandas em políticas públicas. E aí entra a interculturalidade de uma maneira significativa, pois esses grupos acabam se encontrando, relacionando quais são as demandas as suas demandas próprias como artista imigrante dentro da cidade, fazendo eventos e fazendo força e ações para mudanças dentro das políticas públicas. Então, é um esforço que vem muito das demandas próprias de ser imigrante aqui em São Paulo. E esses artistas imigrantes bolivianos acabam acionando essas diversas... Vai mudando um pouco. A cada situação onde eles encontram, se aciona um lugar, uma identidade diferente, seja dentro das políticas públicas enquanto boliviano imigrante, sendo com os grupos indígenas brasileiros enquanto indígenas, enquanto para a sociedade anfitriã como boliviano. Então, eu sinto que, e eu estou aqui pensando, né, junto, o quanto que para a manutenção de algumas práticas musicais autóctones em São Paulo, e para a manutenção delas, é importante você ter essas estratégias e essa dinâmica de identidades e essa articulação. E o quanto que isso interfere na própria prática musical, porque dependendo da situação, eles vão tocar em palcos, eles vão diminuir, eles não vão tocar certos tipos de música, porque não vai conseguir escutar, então eles têm que tocar outros tipos de música. Às vezes, alguns até tocam algumas músicas brasileiras, por causa, dependendo do público, não deixando de ser um conjunto que se denomina enquanto autóctone, né? Para finalizar, eu trouxe aqui, estou mesmo jogando algumas ideias, né? A Natália Gavasso, ela estudou, né, algumas práticas folclóricas na cidade de Buenos Aires por imigrantes bolivianos, e ela fala dessa nova bolivianidade, que é o se buscar se representar enquanto boliviano, mas você estando numa metrópole, no caso como Buenos Aires, você não é o mesmo boliviano, você é um boliviano que está atravessado por diversas questões da cidade de Buenos Aires, aí por isso que ela coloca essa nova bolivianidade. E eu acho que é interessante para pensar, fazer um paralelo com essa construção desses grupos autóctones indígenas São Paulo, que também acabam sendo bolivianos, indígenas, imigrantes, aimaras ou quechuas, mas que são atravessados por diversas outras situações da pluralidade da cidade, né? Se constrói, quando chega aqui, um novo boliviano, né? Uma nova maneira de se praticar uma música que é autóctone, porque não necessariamente eles vão tocar uma música autóctone que é de agradecimento à Pachamama ou para o nascimento da batata, aqui em São Paulo. Então, as relações e os agradecimentos à Pachamama vão ser relacionados a outras instâncias, que não poderiam ser iguais às mesmas instâncias que são na Bolívia. Então, a prática ganha até uma intenção diferente, embora ainda seja andina e autóctone, segundo os próprios. Então, eu acho que é bastante interessante pensar nesse jogo de identidades e de articulações que os próprios músicos fazem para poder fazer manutenções e estratégias das suas próprias práticas. Então, não tem nada muito conclusivo, mas eu quis trazer um pouco esses pensamentos e essas pinceladas para se pensar um pouco junto como que são construídas essas identidades a partir da prática musical. Então é isso, acho que eu falei as coisas um pouco rápidas, mas eu espero que vocês tenham entendido, e aí qualquer coisa a gente está aberto ao debate. Obrigada.